E hoje o nosso foco é o debate Rede TV UOL, que aconteceu nesta manhã, que veio aí em clima ainda muito forte, né? Depois do episódio de domingo da famosa cadeirada que já entrou aí para a cultura política do país, para o bem ou para o mal, acho que mais para o mal, um episódio bastante lamentável, mas a gente vai discutir tudo isso, vamos trazer todas as novidades que aconteceram no debate de hoje e também olhar para frente, ver como que a campanha se desenvolve daqui para frente. Comigo neste programa, minha parceira Andressa Matais, colunista do UOL, e hoje temos Carla Gimenez, que é editora de política do UOL. Oi, Andressa, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Raquel. Oi, Carla. Boa tarde para todo mundo que está aí, para todo mundo que sobreviveu. Menos de um mês para essas eleições. Ainda dá tempo de escolher seu candidato. Ainda dá tempo. Oi, Carla, muito bem-vinda. Oi, meninas. Oi, Raquel. Oi, Andresa. Oi aos ouvintes aqui, novamente substituindo a Carla Araújo para o radar das eleições, que está quentíssimo hoje, né? Tá quentíssimo. Nossa Carla Araújo hoje teve uma reunião importante, volta para nós semana que vem com bastante bastidor, mas temos Carla Gimenez. Vamos lá, gente, vamos lá que a gente tá cheio de informação. Roda a vinheta. Vou começar trazendo um pouco de apuração e já um pouco de clima do debate de hoje. Os trackings das principais campanhas estão mostrando... O que são os trackings? Primeiro, para você que nos acompanha, são pesquisas de alta frequência, pesquisas que as campanhas começam a fazer todo dia para ver como é que está sendo os desempenhos dos candidatos. A gente não pode dar os números exatos, porque essas pesquisas não são registradas, mas os trackings das campanhas começam a registrar que Pablo Marçal pode estar em queda por conta do episódio da cadeirada, como ele já ficou conhecido, o episódio em que Datena dá uma cadeirada em Pablo Marçal no debate da TV Cultura. Hoje de manhã, logo cedo, conversando com os estrategistas dos principais candidatos que estavam por ali nos bastidores, nos corredores da Rede TV, eu vi alguns desses dados e os trackings estão registrando uma queda entre 3 e 4 pontos de Pablo Marçal. A queda dele é maior, ela é mais expressiva entre os homens e entre os jovens. O que acontece aí? O que parece ser a percepção é que pegou mal o episódio entre aquele público mais machão. Pablo Marçal teria ficado ali um pouco frouxo em relação a Datena. Ele provoca, Datena vem, reage, dá a cadeirada e ele acaba saindo do... A gente está tendo um probleminha aí, gente, está entrando a vinheta algumas vezes. Ah, pronto, conseguimos tirar do ar, mas é normal, o jornalismo ao vivo é assim mesmo. E Pablo Marçal teve ali uma fissura na costela, também teve um dedo luxado, precisou abandonar o debate, tentou explorar isso um pouco politicamente, não conseguiu. Parece que o episódio está pegando mal para ele, isso aparece nas pesquisas. E aí o que a gente notava? Os estrategistas do Marçal diziam que não, que ele estava estável. Mas nós conseguíamos notar ali, ele chegou bastante nervoso, teve um episódio ali com o nosso repórter que a gente já vai mostrar para vocês. A equipe dele estava toda bastante nervosa, incomodada com pedidos de direito de resposta dele que não eram atendidos. Marçal não... E, voltaram. A gente está com alguns probleminhas técnicos. A equipe dele estava incomodada, pediu para colocar um segurança bem do ladinho ali da entrada para onde estavam os candidatos, e ele era o primeiro candidato e já falou logo, nosso candidato foi agredido aqui da outra vez com uma cadeira, a gente precisa de um segurança logo ali do lado dele, e estava o tempo todo incomodada com a falta de direitos de resposta, reclamando bastante, e Marçal também, era perceptível
que ele aproveitava toda e qualquer resposta para atacar os seus adversários, esqueceu completamente das propostas. Mesmo no jeito dele tão agressivo, em alguns embates ou em sabatinas, a gente percebia uma tentativa dele de falar de propostas para sair da bolha. Dessa vez não. Dessa vez ele quis reforçar o figurino de durão. Andressa Matais, será que o episódio da cadeirada, que o Marçal, né, foi provocando, não estou querendo dizer que ele quisesse que isso acontecesse, mas ele estava provocando, acabou sendo ruim para ele? Olha, Raquel, o Marçal é esse candidato disruptivo, né, que a gente está vendo desde o começo da eleição. Assim, até é difícil para a gente analisar o comportamento do Marçal, porque o que naturalmente a gente poderia fazer uma leitura, prejudicou o candidato, talvez para o Marçal nem tanto. Ele tem um eleitorado bastante fiel, né, que a gente diz que é fã, não é eleitoral, mas o problema é que ele não está conseguindo, e aí sim a gente pode dizer que prejudicou, trazer eleitor novo. Tem muita gente que está insatisfeita com a política, que está insatisfeita com a economia, e esse eleitor seria um eleitor típico do Marçal, aquele eleitor que está cansado, está de saco cheio, em bom português, da classe política. Então, o discurso inicial do Marçal, que colocou ele ali, né, nos primeiros lugares na pesquisa, era para esse público, e ele conseguiu atrair esse público, só que com o desgaste da campanha, ele acabou virando também uma vitrine ali dos seus adversários e ele está perdendo esse eleitorado. Então, a rejeição do Marçal está crescendo bastante. Agora, a tática do Marçal, e aí eu acredito que ele provocou, sim, o instinto mais selvagem ali do Datena, né, para relembrar episódios antigos aí da política brasileira, eu acho que ele quis mesmo que o Marçal, que o Datena o agredisse, tanto que ele manda uma mensagem um dia antes, já para depois parecer que ele tentou fazer uma relação ali, tentou ser cordial, mas na verdade foi o Datena que não quis, foi tudo de caso pensado, na minha leitura aí dos fatos, para que ele consiga se manter ali embolado entre os três primeiros candidatos. Como se trata de Marçal, parece uma lógica um pouco maluca, mas é o que ele vem fazendo e vem dando certo. Então, a ideia do Marçal, ao que me parece, é evitar que o voto nele vire um voto útil, né? Porque se ele começa a cair nas pesquisas, como a gente antecipou aqui no programa, e depois as pesquisas confirmaram, o voto dele vai acabar migrando para o Boulos, né? Para o Nunes. Muito provavelmente esse eleitor vai pular ali para a canoa do Nunes, e aí ele vai terminar as pesquisas apenas como mais um candidato. Então, acho que a estratégia dele foi essa, se manter falado, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, isso é o que ele tem usado desde o início da campanha. O problema é que você tem razão, acaba sendo um tiro no pé no momento em que ele acaba perdendo, né, eleitores que ele estava trazendo aí para a campanha dele. Carla, a Andressa está usando um raciocínio interessante ali, que a estratégia dele foi se manter falando, falem bem ou falem de mim. Né? Ele ainda faltam alguns dias para a eleição e ele não quer que a sua candidatura esvazie de jeito nenhum, né? Porque ainda tem uma chance dessa. Eles estão os três ali nas pesquisas praticamente empatados, um sobe um pouco, outro cai um pouco, mas nunca pode se descartar a possibilidade de uma polarização, né, entre dois lados. Então ele não quer que a candidatura dele esvazie de jeito nenhum. Qual é a sua avaliação? Eu acho, vou repetir aqui o que um analista me falou durante o debate, que ele, vendo essa estratégia, exatamente essa estratégia que a Andressa está destacando, o Marçal entrou para pautar, continuar pautando o debate com agressividade, dessa vez não deu tanto certo. E o que esse estrategista estava me dizendo é que isso, a esta altura da campanha, já não funciona, né? Ou seja, agora era a hora em que as pessoas querem ver, bom, mas e o que você tem de proposta? Conhecido ele se fez, né? Ou seja, ninguém nega que ele foi o maior garoto propaganda do processo eleitoral municipal do Brasil, né? Ou seja, a gente sabe que os debates em São Paulo estão tendo audiência em outras cidades, inclusive em outros estados, né? Porque o Marçal
foi esse cara, o machão, o que fala, o que acontece, o que põe o dedo na cara, o que chama de cheirador, o que chama de ladrão. Mas a sensação que já vinha desde 2 debates atrás é que as pessoas, já no debate da Gazeta, havia uma percepção em pesquisas qualitativas de que as pessoas estavam esperando quem era atacado pelo Marçal devolver a provocação. Então, a cadeirada, apesar de ser uma cena bastante deprimente, como todos nós sabemos, houve um sentimento do eleitor de que foi merecido, né? Então, casa um pouco com isso que você estava falando anteriormente, né, Raquel? Ou seja, curiosamente, os homens, né? Então, como disse esse mesmo estrategista, é como se o valentão da sala tivesse finalmente apanhado, o valentão que provoca todo mundo. Então, acho que eu tive a sensação, assistindo ao debate de hoje, que o Marçal estava adotando uma estratégia, entre aspas, suicida, porque ele tentou emplacar uma narrativa ali de vítima que não conseguiu pegar. Então, ele tinha a chance de se mostrar mais ponderado, de trazer propostas, e ele não fez isso. Ele continuou a replicar uma linha de atuação que já parece estar se esgotando por tudo isso que a gente está juntando aí nesse quebra-cabeça que nós 3 aqui temos apurações e parece que estão convergindo, né?